A entrevista do Bruno Lage está rendendo muitos comentários na imprensa e também das mídias alvinegras. Também tem notícia de Botafogo e Galo, Galo e Botafogo, com relação à Arena MRV, ingressos de visitantes e gramado. Mas é depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim, estou trazendo mais alguns minutinhos de RB para vocês, tudo bem? Vamos fazer aquele negócio? Primeiro você deixa o like, vocês já sabem como é que funciona, deixa o like aí, porque isso ajuda demais no nosso trabalho, faz com que o YouTube entenda que o conteúdo aqui é de qualidade e acaba espalhando para uma quantidade cada vez maior de pessoas. E essas pessoas chegam aqui na Rádio Botafogo, talvez seja o seu caso, e que ainda não estão inscritas na Rádio Botafogo, você vai lá, se inscreve e nos ajuda a chegar aos 60 mil inscritos. A gente está quase lá, galera, estamos com 38.500 inscritos, estamos quase, faltam 1.500 inscritos para a gente, aliás, 58.500 inscritos, né? Estou me corrigindo aqui. Faltam apenas 1.500 inscritos para a gente bater os 60 mil. Eu posso contar com você, então se inscreve aí na Rádio Botafogo, porque isso para a gente é extremamente importante. Olha só, notícia fresca, né? Chegando de Minas Gerais, parece que a Prefeitura de Belo Horizonte autorizou a Arena MRV a comercializar 39 mil ingressos para o jogo de sábado entre Atlético Mineiro e Botafogo. E 39 mil ingressos, não são 39 mil pessoas, pelo menos, no estádio. Só que existem algumas questões aí que são preocupantes e, na minha opinião, estão erradas. Tá? A torcida do Botafogo vai ter acesso a somente 1.000 ingressos, apenas 1.000 ingressos. Né? E isso está muito, mas muito aquém daquilo que diz o regulamento da competição, que a torcida visitante deveria ter acesso a pelo menos 10% da carga total disponibilizada para as partidas. Não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira e não vai ser a última vez que isso acontece. E não está acontecendo apenas com o Botafogo, está acontecendo com todas as torcidas visitantes em vários estádios do Brasil, em vários estados do Brasil. E aos meus queridos amigos atleticanos, não se chateiem com o que eu vou falar, não é para vocês, não é para o Galo, não tem nada a ver com a Arena MRV. Me parece que essa é uma decisão das PMs, tá? E isso causa um espanto muito grande, porque se o regulamento da competição é de 10%, a PM ela não tem que determinar quantos ingressos precisam ser comercializados. Ela tem que dar os pulos dela e tem que dar o jeito dela de garantir a segurança de quem está indo ao evento. Esse cálculo de 10% da carga total não é tirado do nada. Isso não é tirado da cabeça de algum maluco que senta lá e fala assim, eu acho que 10% é legal. Né? Não, isso é baseado naquilo que se entende por segurança pública, daquilo que as autoridades precisam garantir, né, para que os eventos ocorram de maneira correta, de acordo com o regulamento. Então, a gente tem, na verdade, no Brasil, a PM decidindo a quantidade de torcida, quantidade de torcedores e, inclusive, ao arrepio do regulamento do campeonato. Está errado, isso está muito errado. A torcida do Botafogo poderia ter pelo menos direito a 5% da carga, né, que daria algo em torno aí de 1.800 ingressos, quase 2.000 ingressos, talvez, mas é menos de 5% da carga. Isso é um absurdo, não pode ser feito dessa forma. E tem um outro detalhe, e aí já entra uma questão com a Arena MRV e com o Galo. O ingresso que vai ser cobrado, o ingresso mais barato para a torcida alvinegra vai ser de R$150. Então a gente está falando de ingresso de meia. Então o ingresso inteiro para a torcida do Botafogo vai ser de R$300. Gente, R$300 no ingresso de futebol, isso não existe. Em lugar nenhum do mundo você pode fazer, quer dizer, em lugar nenhum do mundo não, pelo menos no Brasil você não pode cobrar R$300 o ingresso para um jogo normal de campeonato brasileiro. Não se trata de uma final de Sul-Americana, não se trata de uma final de Libertadores. Assim, eu entendo o fato da Arena MRV ser top de linha, ser um estádio de última geração, tecnologia de ponta, o mais moderno do Brasil, um dos mais bonitos do Brasil. Eu mesmo estou curioso pra caramba para conhecer, para dar um pulo lá, para ver um jogo lá em loco. Mas R$300 o ingresso fica completamente impraticável, né? E é uma coisa assim que, pô, como é que é feito aqui no estádio Newton Santos, quando as torcidas adversárias vêm aqui?
A gente está cobrando R$300 ingressos das torcidas adversárias, né? A gente só falta estender o tapete preto e branco aqui para as torcidas adversárias. A gente gostaria que pelo menos houvesse uma reciprocidade com aquilo que a gente faz aqui, né, com as torcidas adversárias. Pelo jeito, isso não acontece. E aí fica uma crítica também para a organizadora do campeonato, que é a própria CBF, que precisa de uma regulamentação no valor desses ingressos para as torcidas adversárias. Não dá para ser assim, né? Dependendo do apelo do jogo, dependendo da posição do seu time na tabela e da quantidade de demanda que isso vai gerar para a torcida que vai visitar o estádio, o time local coloca os ingressos lá nas alturas. Não dá para ser assim. Eu até acho que a Arena MRV, que o Galo está cobrando os ingressos mais caros, inclusive da própria torcida. Eu conversando com o Betão, ele até chamou minha atenção para isso também, que os ingressos estão caros, inclusive para o torcedor atleticano. E isso faz parte de uma nova filosofia de futebol. Isso tem a ver com aquela coisa da gentrificação, de tirar torcedores mais modestos, mais pobres do estádio e colocarem torcedores com maior poder aquisitivo, porque gastam muito mais e trazem muito mais divisas. Isso tudo eu entendo. Tem uma discordância aqui e ali, acho que dá para acomodar todo mundo no estádio, que precisa ser um espaço democrático, mas fica muito preocupante, né, quando você pratica, na verdade, valores que, na minha opinião, são abusivos. R$300 no ingresso para um jogo comum de Campeonato Brasileiro, mesmo o Botafogo sendo líder, é um valor abusivo. Se o Botafogo fosse o 15º do campeonato e o Galo o 10º do campeonato, será que eles cobrariam R$300 o ingresso também? Não sei. Né? Fica aqui a minha reclamação. Eu não acho que seja justo cobrar R$300 no ingresso num país, né, com os problemas que a gente tem, com o poder aquisitivo médio do brasileiro. É um valor realmente exorbitante. Claro, a torcida do Botafogo vai esgotar os ingressos, né, como tem feito, né, em todos os jogos, inclusive como visitante. Mas eu não acho que isso seja uma prática correta. Enfim, fica aqui a minha reclamação. A segunda reclamação com relação ao jogo de sábado, e essa é uma questão mais séria, é com relação ao gramado, tá? A Itatiaia postou, né, hoje essa foto mostrando que o gramado, na verdade, boa parte do gramado foi retirado e está sendo o terreno está sendo nivelado novamente. Eles vão colocar um novo tapete em cima dessa área aí que vocês estão vendo que está descoberta. Por que isso está sendo feito? Porque teve show lá na Arena MRV, alguns shows, na verdade, teve Maroon 5, se não me engano. Bom, enfim, o que também é uma coisa já esperada para as arenas modernas. A gente está fazendo isso no Newton Santos, isso traz receita para os clubes, isso está tudo certo, né? Mas para isso que os clubes precisam se preparar. A gente sabe que existe um projeto para que a grama da Arena MRV no ano que vem seja sintética, mas por enquanto não é. E no jogo contra o Santos, né, o gramado já estava muito danificado, muito ruim, com placa soltando o tempo todo. Você vê que o gramado ainda não pegou totalmente. Então, será que a prática do futebol profissional de primeira divisão em 2023, será que ela está protegida? E será que o terreno é o ideal para a prática do futebol em 2023 do campeonato da primeira divisão? Há 4 dias do jogo, né, eles estão trocando o gramado. É óbvio que o gramado não estará em condições ideais. É óbvio que o gramado, por exemplo, coloca em risco a integridade física dos jogadores, não somente do Botafogo, para vocês não acharem que eu estou reclamando somente do ponto de vista do botafoguense. E eu tenho certeza que o atleticano quer muito ir ao seu estádio, quer muito ir lá na arena, mas a questão é, se o gramado não estiver em condições de jogo, ele não pode receber o jogo lá. Isso é uma questão séria, uma questão muito grave, porque isso coloca em xeque várias questões. A questão técnica do jogo fica comprometida e a questão física dos jogadores também, né? Contusões mais sérias, inclusive, podem ocorrer. Olha o gramado do Mineirão como é que estava, olha o gramado do Maracanã como é que estava, e algumas lesões sérias ocorreram nesses estádios, nesses gramados, devido justamente ao estado do gramado. Então é o tipo da coisa que a gente não quer ver acontecer nem para o Botafogo, nem para o Galo. Então o ideal seria que, já que teve show
no estádio, né, no final de semana passado, o jogo não fosse realizado, então, agora, na Arena. Mas vai ser realizado na Arena, então você não pode trocar o gramado faltando 4 dias. Né? Eu não sou agrônomo, não entendo muito de grama, mas na minha cabeça eu acho muito difícil que você plante uma grama, que você, mesmo que você coloque o tapete ali e ele fique estável, que ele pegue, que ele crie raízes ali em 4 dias. Né? Acho muito difícil que isso aconteça. Bom, enfim, só nos resta torcer para que tudo aconteça da melhor forma possível, que a integridade física dos jogadores esteja preservada, que não haja nenhum problema sério físico, né? E que tecnicamente o jogo possa ser jogado, que a bola role e tal, embora eu não acredito que isso aconteça. Não é choro de véspera, tá? Antes que vocês reclamem, porque a torcida do Galo, assim como a torcida do Botafogo, a gente se parece muito nesse sentido. Eles costumam dizer que a gente é muito, muito reclamão, e somos mesmo. A torcida do Botafogo e a torcida do Galo são duas torcidas muito reclamonas, né? O próprio Calil, ex-presidente do Galo, falava, eu não esqueçam, quando o Galo foi campeão da Libertadores, uma das frases do Calil foi tá aí a torcida mais chata do mundo, né? Tá aí o prêmio para essa torcida mais chata do mundo. O próprio Calil falava isso. Enfim, só nos resta esperar. Tá vendo? Eu vou falar agora sobre a entrevista do Bruno Lage, mas eu preciso que você deixe seu like aí, preciso que você também se inscreva na Rádio Botafogo, se você ainda não tiver inscrito, beleza? Bruno Lage deu uma entrevista ao GE, uma entrevista de 16 minutos, ou seja, 16 minutos de Botafogo no telejornal esportivo mais famoso do Brasil, mais assistido do Brasil, e em tese, né, isso é uma coisa muito boa. A questão é que, por que dessa entrevista? O que realmente importa nessa entrevista do Bruno Lage? Por que ela foi dada nesse momento? O timing na entrevista, né? Por que aconteceu essa entrevista justamente agora? Bom, não é surpresa para ninguém. O que está sendo feito, na verdade, né, nada mais é do que uma técnica de jornalismo, na verdade, para fazer uma espécie de um desagravo ao Bruno Lage, principalmente a imagem ruim que ele deixou na última entrevista coletiva dele após a derrota para o Flamengo no estádio Newton Santos, onde ele coloca o cargo dele à disposição. Aquilo ali foi um absurdo dos absurdos, né? Só que a principal chamada da entrevista, como vocês estão vendo aí, é o fato de que ele fez aquilo para proteger os jogadores, para atrair a pressão para cima dele, e ele diz, e funcionou. E é por isso que eu coloquei o Bruno Lage na nossa thumb aqui, né, como o Chapolin Colorado, com a famosa frase do Chapolin Colorado, não contavam com a minha astúcia. Para os mais antigos como eu, que costumava assistir o seriado mexicano do brilhante Roberto Bolanhos nas tardes do SBT, o Chapolin Colorado geralmente dizia essa frase quando ele conseguia fazer alguma coisa espetacular, porém, na maioria das vezes, 99% dos casos, era totalmente acidental, né? Era totalmente sem querer, querendo, né? Mais ou menos. E o Bruno Lage, aquilo ali não foi estratégia, gente. Desculpa, Bruno. Desculpa, Mazuco. Desculpa, assessoria de imprensa do Botafogo. Aquilo ali não foi estratégia. O Bruno Lage realmente sentiu a pressão. Sentiu uma pressão, inclusive, que vinha muito mais dele com ele mesmo, e pelo fato dele precisar manter no Botafogo um trabalho que vinha sendo muito bem sucedido, um campeonato que continua ainda rumando para ser um campeonato para o Botafogo, né? Mas ele chega com essa pressão de vencer. E não acho que a torcida do Botafogo em nenhum momento colocou essa pressão sobre ele, em nenhum momento também colocou essa pressão sobre os jogadores, pelo contrário, o torcedor do Botafogo abraçou os jogadores depois de uma derrota ridícula, na minha opinião, por Defensa e Justiça lá na Argentina, de uma eliminação, na verdade, né, ridícula, porque da maneira como ela se deu, nas decisões de escalação de jogadores, enfim, foi ridículo, e a torcida abraçou, foi receber o time no aeroporto, fez uma festa espetacular contra o Flamengo, lotou o estádio, né? E ao final do jogo aplaudiu a equipe, né? Inclusive, né? Então, assim, a pressão não veio da torcida para ele. Então, aquela atitude dele de colocar o cargo à disposição foi uma atitude impulsiva, foi um arrobo, ele perdeu a cabeça, tanto é que foi impulsivo, não teve estratégia nenhuma, que o Mazuco sai correndo para apagar o incêndio, né? A entrevista coletiva se encerra e o Mazuco
faz uma reunião com ele, junto com o John Textor, em videoconferência, para tentar colocar panos quentes sobre o negócio ali, porque a coisa realmente desandou. E chateou muita gente, chateou muita torcida do Botafogo, trouxe para a gente um clima, digamos assim, de crise muito mais de fora para dentro, né, criado inclusive pela imprensa, muito mais afeita às cores dos rivais, do rival, e deu, na verdade, o combustível que eles queriam para colocar em dúvida a capacidade que o Botafogo tem de manter essa liderança isolada que a gente tem no Campeonato Brasileiro e conquistar o título. Foi uma derrapada das feias, né, digamos assim, que ele saiu feio da pista, foi lá fora, né, mas conseguiu trazer o carro de volta para a pista. E trazer o carro de volta para a pista implica em você tentar, de alguma forma, limpar aquela imagem, limpar aquela impressão ruim, péssima, na verdade, que foi deixada. A entrevista, na verdade, ela teve esse objetivo, de limpar a imagem dele, de fazer um desagravo mesmo, e fazer um contraponto àquilo que ele colocou. Quando ele fala que ele colocava o cargo à disposição, o tom da entrevista foi totalmente o contrário, de dizer que ele está completamente comprometido com o Botafogo e que trabalha de 7 da manhã, de 7h15 da manhã até 8 da noite, que não tem tempo nem de curtir a cidade, nem de ir à praia, né, que só conseguiu ir visitar o Cristo Redentor com a família agora, no final de semana. Mas então assim, gente, é claramente isso, tá? Isso significa que a assessoria de imprensa do Botafogo está funcionando muito bem. Isso significa que o Botafogo tem uma entrada muito importante e isso é salutar. Eu não estou fazendo nenhuma crítica ao fato do Botafogo ter essa boa relação, principalmente com o GE, com setoristas do GE, né? Isso não é uma crítica, pelo contrário, é um elogio. A gente sempre reclamava que o Botafogo tinha muito pouca entrada, né, nos veículos, nos principais veículos de comunicação do Brasil, e essa entrevista, na verdade, ela mostra que o Botafogo aumenta cada vez mais a sua influência. Ainda está muito longe do ideal, a gente sabe, a gente sentiu isso na pele na semana do jogo contra o Flamengo, o quanto que eles trabalham em conjunto com o Flamengo para tentar contribuir com o resultado, né? Mas a entrevista, na minha opinião, ela teve basicamente esse objetivo. Mostrou algumas coisas ali na sala dele, nada que seja impressionante, né? Na sala, talvez a sala de 95% dos técnicos hoje de primeira divisão no Brasil seja daquele jeito ali que vocês viram na sala do Bruno Lage, com aqueles quadros técnicos na parede, com os campinhos na parede. Tem que ter uma televisão ali, porque ele precisa ficar fazendo análise dos adversários. Tem um vídeo muito interessante do tempo que ele trabalhava no Wolverhampton, em que eles fazem uma reportagem, a TV do Wolverhampton faz uma reportagem com ele, uma matéria com ele de praticamente 1 hora, e ali mostra justamente a sala, a comissão técnica dele toda trabalhando em análise de jogadores, análise de adversários, os próximos adversários. Então, assim, não tem muita novidade. Isso ali foi mais para mostrar realmente o comprometimento dele com o Botafogo, pelo menos até dezembro, que a gente sabe que ele vai ficar no Botafogo até dezembro. E eu não acho, eu particularmente, só um palpite meu, não tem informação nenhuma aqui, eu acho que ele não permanece no Botafogo para 2024. Acho muito difícil, a não ser que alguma coisa muito importante, uma grande reviravolta aconteça e que também ele não receba nenhum tipo de proposta na Europa e que ele também não receba nenhum tipo de proposta para assumir talvez o Lyon, que está muito mal das pernas no campeonato francês. Enfim, eu acho que é isso. Aí mostrou também aqueles ficheiros ali com informações dos jogadores. Na minha opinião, aquilo ali é até um pouco retrógrado. Eu tenho 47 anos, assim como o Bruno Lage, e eu não guardo as minhas informações daquela... Beleza, você quer fazer um backup que é mais seguro, que seja offline, né? Que é comum você ter informações assim em papel, tem muita gente que confia nisso também, mas tudo que está ali pode muito bem estar em ficheiros dentro de computadores, e isso assim, não... Sinceramente, não, aquilo ali não me impressiona muito, não. É legal você ver que tem um senso de organização e tal, mas não me impressiona muito, não. No mais, o que eu quero dizer, né, para arrematar aqui é o seguinte: Bruno Lage, está tudo certo, meu camarada. Eu confio nas suas decisões, confio na sua competência, confio na sua condição técnica. Eu tenho certeza
que você é o homem ideal, é a pessoa ideal para conduzir o Botafogo ao título do campeonato. Acho que a escolha do Bruno Lage foi muito acertada. Erros vão acontecer, ninguém é perfeito. O Bruno Lage está completando agora 2 meses de trabalho no Botafogo. Ele tem menos jogos no Botafogo do que o Filipão, por exemplo, no Atlético Mineiro, e os resultados do Bruno Lage no Botafogo são melhores do que o do Filipão no Atlético Mineiro. Então, eu acho que o Bruno Lage tem feito um trabalho muito interessante. É natural que ele coloque ideias dele, ideias novas, e é natural que ele coloque também algumas coisas que precisam ser testadas, só testando para você saber se funciona. Se não funciona, eu sei que a torcida do Botafogo não quer isso, mas eu acho que é impossível a gente conseguir manter o mesmo padrão de jogo, a mesma maneira de jogar durante 38 rodadas do campeonato, sendo que seus adversários não vão te manjar, não vão criar, né, os antídotos para os seus venenos, né? Claro que vão. Então, eu acho super válido, acho que o Bruno Lage é a pessoa realmente ideal para continuar com esse processo. E da minha parte, eu estou falando somente da minha parte, é uma coisa muito pessoal, não posso falar por todo mundo da RB, até porque o Thiago Antunes Escobar discordaria frontalmente de mim. Tá tudo certo, Bruno. Vai lá e faz o seu trabalho, tá tudo certo. Foi um escorregão ruim, foi grave, mas o importante é voltar para a rota e a gente conquistar os pontos que a gente precisa para a gente conseguir chegar no objetivo final, que é o título do Campeonato Brasileiro, tá bom? Grande abraço aí para o Bruno Lage e sua comissão técnica. Esse foi o RB em Minutos que eu acabei de trazer para vocês. Eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB para vocês. Um grande abraço. Tchau.